Boa tarde, pessoal. Boa tarde, ouvintes da Rádio Favela, pessoal do aglomerado aí da Serra, pessoal aí de toda a grande BH, Minas Gerais, Brasil e o mundo. Está começando o programa A Voz do Servidor, na Rádio Autêntica Favela, né? Essa rádio aí que agora está para tudo quanto é lado, é mundial. Pesquisa aí deu 1.200.000 aplicativos por mês, né? Não é isso, Rodrigo? Boa tarde, Cabeça. Boa tarde a todos os ouvintes do programa A Voz do Servidor. É um prazer estar aqui mais uma vez. Eu sou Rodrigo Freitas, trabalho aqui no sindicato e hoje nós vamos apresentar o programa com o coordenador do sindicato, Carlos Cabeça. Temos um convidado muito especial nesse dia de hoje, né? Então, essa semana que a gente comemora a Voz do Servidor, então a gente tem um convidado especial aqui que vai falar sobre servidor, mas vai falar também sobre diversas outras lutas que a gente tem aqui em Minas Gerais, né? Vou deixar você apresentar nosso convidado aí, Cabeça. É um prazer imenso conversar com essa figura aqui, bacana, que já esteve muitas vezes aqui. Antes de mim, ele já estava aqui no Citraeng, e é o Frei Gilvander, né? Gilvander Moreira, não é isso? Uma das vozes mais ativas na luta por dignidade, justiça social e defesa dos direitos humanos em Minas Gerais. Carmelita, né? Exatamente. Educador popular, militante das causas sociais. Ele atua 2 décadas ao lado dos movimentos de luta pela terra, pela moradia, pela preservação ambiental e pela defesa do serviço público. Referência nas batalhas contra a mineração predatória, nas campanhas em defesa da água como bem comum e da denúncia das violações cometidas pelo Estado contra as populações mais vulneráveis. Hoje a gente conversa com ele com os temas, né, que estão aí na boca do povo, né? Privatização da Copasa, chacina, ameaça à Serra da Gandalela, proposta de reforma administrativa, e por aí vem. E agora com vocês aí, meu amigo, como diria um cantor, Frei Gilvander. Gratidão, Carlos Cabeça, Rodrigo Freitas, olá a todos os ouvintes aqui da querida Rádio Autêntica Favela, né, que eu tenho a maior admiração. Durante uns 7 anos, quando eu morava aqui na Zona Sul de Belo Horizonte, na Igreja do Carmo, no Carmo Sion, eu tive a alegria toda terça-feira, durante uma meia hora, ir lá ao lado do Misael, guerreiro Misael Avelino, para comentar as lutas por direitos que estavam acontecendo em Belo Horizonte, na região metropolitana, em Minas e no Brasil. Então, Rodrigo, é uma alegria grande, sei que é uma grande responsabilidade estar aqui com vocês. Mas a alegria é toda nossa, Frei Gilvander, e o senhor, como um experiente lutador aí, que tem acompanhado dessas lutas, assim, a gente tem vários temas para pautar, e acho que a gente poderia começar aqui no nosso cenário estadual, né? Que a gente está passando aqui, o governo Zema está insistindo em privatizar a Copasa, né? Mesmo diante de toda a resistência popular. Como que o senhor avalia esse processo e quais serão os impactos dessa privatização para a população, na sua opinião, na sua experiência e no seu contato também com as comunidades, que o senhor tem muita, né? Rodrigo, eu, pessoalmente, né, Frei Gilvander, e também a Comissão Pastoral da Terra, junto com todos os movimentos sociais do campo e da cidade, estamos cerrando fileira na luta para impedirmos a privatização da Copasa e das outras estatais do querido estado de Minas Gerais, né? É lamentável nós continuarmos tendo em Minas Gerais um governador bolsonarista, né? Que foi eleito montando na garupa do Bolsonaro, e que assim governa tudo para as grandes empresas, inclusive dando isenção fiscal para o tal de Salim Matar, 1 bilhão de isenção de PVA por ano, em 8 anos, 8 bilhões de reais, né? Não questionou em momento algum, por exemplo, a Lei Candir, que nos últimos 29 anos no Brasil as mineradoras e todas as grandes empresas
do agronegócio deixaram de pagar cerca de 700 bilhões de reais. Só em Minas Gerais, em 29 anos, as mineradoras e o grande agronegócio para exportação deixou de pagar em ICMS para o governo de Minas cerca de 190 bilhões de reais. Dinheiro que daria para pagar, quitar a dívida com o governo federal tranquilo, né? O Estado então não está quebrado, né? Esse é sempre o discurso do governo, que o Estado está quebrado, mas está abrindo mão de recursos, né? Exatamente. Então, assim, vendendo o patrimônio à torta e à direita. Está entregando, né? Então, assim, é um absurdo. As estatais, tanto em Minas Gerais como em todo o Brasil, são patrimônio do povo. E aí a gente tem que aprender com a história. Feliz de quem consegue ler as entranhas das histórias. E em todo o mundo, em mais de 2.500 empresas estatais que foram privatizadas, logo depois de 2, 3, 5, 10 anos, se demonstra que é uma tragédia. Então, não existe nenhum lugar no Brasil e no mundo que privatização beneficie o povo. Privatização traz surrupiar, roubar o patrimônio público do povo, sequestrar, colocar na mão, e aqui parece que já tem endereço até, certo, para empresários amigos do Zema, né? E depois precarizar brutalmente os serviços e ir duplicando e triplicando a conta, né? Então, nós estamos na luta firme, eu tenho esperança ainda, e aproveito aqui para convocar todo o povo mineiro do campo e da cidade. E outra covardia, Rodrigo e Cabeça, que fizeram, vocês vejam bem, eles aprovaram no primeiro turno para retirar da Constituição Mineira, que diz lá que só pode privatizar uma empresa estatal de Minas Gerais, se fazendo referência. Foi na calada da noite, às 4h20 da madrugada. E aquilo, se era na calada da noite, significa que não é coisa que presta. Então, alto lá, respeite o povo. Água e energia são bens comuns, né? Necessidade básica, direito dos povos, né? Direito também de toda a biodiversidade. Então, não pode acontecer essa privatização da Copasa, nem da Copasa, nem da CEMIG, nem da Gasmig, nem da Codemig e de nenhuma. É isso aí. A gente tem muitos exemplos, né? Mas o exemplo mais clássico é da Vale, né? Da Vale, que era uma empresa assim, top, né? Era um estatal, né? Top. E foi privatizada e virou essa assassina reincidente, né? Isso, comemorado. Aí falou, não, agora vai, não sei o quê, porque vai ser melhor para o Brasil, melhor para o povo, deu no que deu. E em São Paulo também já teve lá a Companhia de Luz também, né? Que tá ruim para caramba. Então é isso, eles ficam enganando o povo, né? Aqui, Cabeça e Rodrigo, essa tese dos privatistas, né, que vem do neoliberalismo desde o início do governo Collor, né, início da década de 90, reduzir ao máximo o Estado, né, privatizar tudo, entregar o patrimônio público e deixar no Estado só um pouquinho, só do braço armado, né? Quer dizer, o Estado tem dois braços, um braço social e um braço repressor. Então, eles querem o tempo todo ir tesourando, acabando com o braço social, né, aquele que faz políticas públicas, né? É óbvio que uma empresa não vai ter interesse em manter a qualidade da água como a Copasa mantém, não vai ter interesse em universalizar o saneamento para todas as famílias. Até para aproveitar, né? só interrompendo o senhor um pouquinho, Frei Gilvander, pensando assim, aqui nós estamos falando numa rádio localizada numa favela que provavelmente não tem tanto saneamento, não tem um saneamento básico universalizado dentro das vilas e favelas de Belo Horizonte. O que a privatização da Copasa pode levar nesses casos de vilas, favelas e tipo assim, que são, infelizmente, são os públicos relegados e esquecidos muitas vezes pelo poder público, exceto pelo braço armado, né, que sempre atua muito forte. Como que a privatização pode afetar essa população mais esquecida, empobrecida? Vai afetar brutalmente e nós vamos estar dando passos largos rumo à guerra da água, que já está iniciada, né? Nós já temos exemplos de privatização em todas as cidades do Brasil, no Rio de Janeiro, São Paulo, Manaus,
Quando você piora, o preço triplica ou quadriplica. E a qualidade piora gradativamente. E depois, a empresa privatizada, ela prioriza colocar a rede de água nos bairros de classe média para cima. Então, as periferias serão as primeiras a serem abandonadas e ficar sem água. Eu lamento, eu vejo assim um futuro sinistro, porque o povo sem água, terra, moradia, meio ambiente, são condições objetivas indispensáveis para garantir a vida humana, né? E se acontecer isso, aí vai ser a guerra pela água. Então, chamo mais uma vez, está em batalha agora, nós esperamos que cresça a mobilização popular, o sindicato dos trabalhadores da água e do saneamento Sindágua, né? Os trabalhadores também do Sindicema, do setor ambiental do governo de Minas estão de greve há quase 60 dias, estão de parabéns, tem que tirar o chapéu para eles, mas todas as pessoas de boa vontade do campo e da cidade, todo mundo tem que se arrar a fileira para impedirmos que em segundo turno acabe passando a derrubada dessa prescrição que está na Constituição Mineira, que diz que tem que ter referendo. Tem que ter referendo. Isso é questão popular. Tirar isso é uma medida autoritária, é um golpe. Essa PEC que eles estão tentando aprovar aí é, de fato, um cala-boca, né? Não pode admitir. E o Zema, a gente não tem tempo aqui, mas se a gente for mostrar, é uma tragédia. Ele é tudo para as mineradoras, para o agronegócio, né? E pedagiando, queria até pedagiar agora aqui em torno de Belo Horizonte, está insistindo em empurrar a goela abaixo um rodoanel, que na prática é um rodominério aqui na região metropolitana, né? Usando dinheiro sujo de sangue do acordão, né? Aumentou o salário dele em 300%, deu essa isenção aí de PVA para esse amigo dele, o Salim Matal, dono da Localiza, coisa bilionária. E assim, não tem senso de governar para o bem comum, para a justiça social e ambiental. Então, respeitar e fortalecer as estatais, esse é o caminho. E vamos entrar aqui também, já que está falando em mineração, né? Como é que está a luta em defesa da Serra da Gandarela? Importante aqui, né? Qual a importância ecológica, simbólica dessa região para Minas e para o país? Importância vital, meu irmão. A Serra da Gandarela, assim como a Serra da Piedade, né? A Serra aqui em torno de Belo Horizonte, Serra do Curral, né? Toda aqui a região em torno de Belo Horizonte, que eufemisticamente chamada de quadrilátero ferrífero, mas é principalmente quadrilátero aquífero, né? Que tem assim, já está profundamente desgastada ao longo de mais de 300 anos de mineração. Preservar o que ainda resta é fundamental. E essa mineradora Vale assassina reincidente, né? É um absurdo, se a gente for ver a partir dos números, né? Lá, inclusive agora dia 5 vai completar 10 anos, né, do crime, desastre da mineradora Vale, Samarco e BHP, que aconteceu a partir de Bento Rodrigues lá em Mariana, né? Na hora ali, 19 pessoas sepultadas vivas, mas já tem notícias de mais de 600 pessoas que suicidaram ao longo da bacia do Rio Doce, né? Então, um desastre fundamental. Depois vem aqui a Vale, premeditadamente, está demonstrado em toda a pesquisa feita pela Polícia Federal e tudo, foi planejado o crime tragédia aí de Brumadinho, sepultou vivos 272 pessoas, né? E é um crime que ele é continuado. E aí, mesmo diante desses descalabros, a Vale continua insistindo que tem que fazer a mina Apolo no Gandarela, que é um paraíso, um grandíssimo manancial, né, com espécies raras, endêmicas, uma biodiversidade fantástica, cachoeiras, e tudo tem lá, paleotoca, né, coisas fantásticas. E no meio disso aí, para tentar empurrar esse projeto famigerado, maluco,
né? A mineradora Vale e outras mineradoras inventaram até a mentira tal do terrorismo de barragem, né? Por exemplo, em Barões de Cocais, um belo dia, fizeram uma reunião à 13h, né? Mineradora Vale, com o Ministério Público, Defensoria Pública, Polícia, Defesa Civil e tudo, e às 2h chegaram lá na comunidade tradicional, a comunidade de mais de 300 anos de Socorro, com a sirene, e evacuou todo mundo na marra, porque era uma comunidade tradicional, né? E ele está pertinho do Gandarela, evacuou e tirou o pessoal. Então, você sabe que, assim, hoje os povos e comunidades tradicionais, entre os quais os povos originários indígenas, os povos quilombolas e todos os povos e comunidades tradicionais, têm direito à consulta livre, prévia, informada, de boa-fé, né? Uhum. E aí sabe que, se for feita essa consulta, o povo, que não é bobo, se coloca contra esses famigerados megaprojetos. E aí, inventaram esse negócio, agora em muitos casos aí, olha, a barragem está com nível 2, 3, nós temos que tirar os povos aqui, tal. Então, muitas formas de burlar. Então, assim, Rodrigo e Cabeça, eu fico indignado de ver, eu até chego a considerar, me recordo que eu sou frei padre, né, e lembro da história do cristianismo, antes do cristianismo se aliar com o imperador, né, Constantino, teve uma época os cristãos até sobreviviam nas catacumbas, e os cristãos tinham um código de ética que eles não podiam trabalhar em certas profissões, porque eram profissões que reproduziam a máquina do Império Romano escravocrata, né? Então, os cristãos não podiam ser policiais, nem militares do exército romano, né? Não podia participar daquelas instituições que reproduziam. Hoje eu lamento, eu acho que eu sonho com um dia em que o povo tenha a oportunidade de emprego e que não tenha que se submeter a funcionar uma carreta de mineração, que para mim uma carreta de mineração, em última instância, era um tanque de guerra. É um tanque de guerra, né? Porque deixa um rastro de devastação atrás de si, né? E ainda mais, assim, diante das mudanças climáticas, nós estamos na véspera da COP30, né? Os eventos extremos cada vez mais frequentes e letais estão acontecendo aí, e, assim, preservar tem que ser a lógica. E nascentes e mananciais preservados dão safras infinitas, mas você enfiar lá um tratorão lá, bombas, explodir tudo para arrancar, é uma safra só. E depois você vai ver no mercado internacional, uma tonelada de água vale mais do que uma tonelada de minério, e depois você se exporta sem nem pagar ICMS. É uma estupidez, não é? E a mineração é sempre apresentada como um sinônimo de desenvolvimento, mas que desenvolvimento é esse, né? E quem realmente se beneficia disso? Assim, a gente já sabe, não é a população, né? Que temos os casos aqui de Conceição do Mato Dentro, que era uma região com muitos recursos d'água, que hoje já enfrenta escassez de água em diversas comunidades do entorno, além da grande quantidade de pessoas que foram expulsas de suas casas, das suas regiões, e nisso que o senhor falava de que moravam há 300, 200 anos as famílias ali, né, e foram expulsas, né? Para quem que é esse desenvolvimento, no fim das contas, né? Esse é um falso desenvolvimento, é um progresso só para uma minoria de acionistas, de grandes empresários, que vivem no luxo, concentrando riqueza e poder, mas à custa de muito sangue e à custa do massacre da biodiversidade, né? Então, não compensa esse projeto. Hoje, nós temos que apostar num projeto para superarmos o capitalismo, que está demonstrando que, de fato, é uma máquina de moer vidas, e marcharmos todo o tecido social no rumo de construir uma sociedade socialista para além do capital, onde a regra principal seja preservar o que ainda tem de biodiversidade, porque nós, os seres humanos, somos os animais que mais dependem de todos os outros seres vivos. Então é burrice federal você ir acabando com o meio ambiente, que é vital para a sua sobrevivência,
em nome da gula do capital, né? Exato. Então vamos ouvir um pouquinho, vamos dar uma pausa aqui na nossa conversa com o Frei Gilvander. Vamos ouvir agora um áudio da nossa coordenadora Joana Dark, que está falando um pouco sobre reforma administrativa, que a gente também vai conversar aqui com o Frei Gilvander, além de outros assuntos. Ô Jane, consegue rodar aí para a gente? Boa tarde, ouvintes da Rádio Favela, aqui é Joana Dark Guimarães, mais uma vez no nosso programa Voz do Servidor. Estamos aqui hoje para falar de vários problemas, várias coisas que estão acontecendo aí no nosso país, em especial da reforma administrativa, que nós servidores e a população, de uma maneira geral, vamos sofrer com essas mudanças propostas pelo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota. Ele nomeou o deputado Pedro Paulo como relator da PEC, e essa PEC, agora eles conseguiram protocolar no Congresso o andamento dela, já obtiveram 171 assinaturas. O problema é que essa PEC, ela prejudica muito os servidores públicos na sua estabilidade, na questão do concurso, que eles querem acabar, entendeu? Fazer contratações temporárias, como também o serviço público hoje, que é aproveitado em prol da nossa população. Por exemplo, você vai na UBS para ser atendido, eles querem privatizar aquele serviço. Você, em vez de ir ali pelo SUS, eles vão estar terceirizando aquilo e você vai ter que pagar por aquele serviço. Ou a professora, que será contratada, não vai ter contrato mais no concurso, vai ser um contrato temporário. Então, isso tudo prejudica a população, porque você tem educação pública e gratuita para todos. De repente, você vai ter que pagar para o seu filho poder estudar. Isso não é uma coisa legal. E em todos os sentidos da vida pública, entendeu? Nós que somos do Poder Judiciário, que entramos só por concurso, você vê qualquer pessoa, pobre, rico, branco, preto, seja o que for, ele pode estudar e passa no concurso público por competência. Entra para trabalhar em benefício da população, né? Tem os trabalhadores da Justiça do Trabalho, tem os trabalhadores da Justiça Federal, os trabalhadores da Justiça Eleitoral e a Justiça Militar. E todos nós prestamos serviço com excelência para a população, entendeu? Quando vai procurar qualquer um desses órgãos para fazer a sua reclamação. E também é um serviço de atendimento com excelência à população, que não paga, a população não paga por esses serviços. Paga através dos impostos que nós recebemos, nosso pagamento pela União, pelo Estado, pelo município. E essa reforma também vai atingir a todos, os municípios, os estados, a União, e vai fazer uma carreira em que eles vão admitir temporários, com uma contratação de 10 anos, podendo se repetir, podemos ser prorrogado mais uma vez. Então, são mudanças que estão sendo propostas aí nessa reforma administrativa, altamente prejudiciais, não só para o servidor, como também para a população. É por isso que eu estou vindo aqui hoje dizer que nós fizemos uma manifestação em Brasília, dia 29, em que todos os setores, todos os sindicatos do Brasil, de professores, de médicos, de todas as áreas possíveis do judiciário, fizemos a nossa manifestação para mostrar que nós não estamos de acordo com esse tipo de proposta. Inclusive, o grupo de trabalho criado no Congresso, quem participou mais ativamente foi o pessoal da Faria Lima, da Fiesp, outras entidades que não têm nada a ver com o serviço público. Então, assim, é fundamental que a gente possa estar participando mais da vida política do nosso país, saber do que está se passando no Congresso, porque são PECs, que são alterações à Constituição Federal, que vai prejudicar constantemente a vida do trabalhador. Assim como foi a PEC que alterou os direitos dos trabalhadores, né? E pejotizou a sociedade brasileira, né? Todo mundo hoje tem PJ, assim como também o serviço público de uma maneira geral, entendeu? Então fica aí a minha manifestação para que a gente possa aí, gente, prestar atenção e lutar todos juntos aí para que a gente possa conseguir
dias melhores aí para o servidor público e também para a população de uma maneira geral. Um abraço a todos, beijo no coração. Você está ouvindo. Isso aí foi a nossa querida Joana. Um abraço para você, Joana. Joana lá em Cataguases, né? E isso aí. Agora nós vamos ter um comentáriozinho aqui do Frei sobre as palavras da Joana em reforma administrativa. E logo após, Jane, a gente vai para a música do Dorival Caymmi, Cantiga. Música de Dorival com de Nelson Mota, jornalista e compositor, completou 81 anos. Então, depois do comentário, a gente vai para a música. Ok, Carlos Cabeça. Olha, eu fiquei muito feliz, quero parabenizar a Joana, fiquei muito feliz ao ouvir o seu comentário, concordo em número e grau com a sua postura. Nós temos que seguir lutando contra essa reforma administrativa, porque é uma reforma administrativa capitalista, neoliberal, neocolonial, e eu acrescento ainda, ela é escravagista, né? Se fosse, por exemplo, Carlos Cabeça e Rodrigo, uma reforma administrativa para dizer assim, olha, nós vamos ter que ampliar em 5 vezes mais o número de servidores públicos, vamos fazer concurso para todas as áreas que está com defasagem, né? Aí, beleza, mas querer amputar mais ainda o braço social do Estado, né? Deixando o braço social raquítico cada vez mais e o braço repressor cada vez mais forte, isso é capitalismo brutal, isso é barbárie, né? Assim, a história também demonstra que eu prefiro acreditar 1000 vezes em lidar, quando a gente precisa de atendimento público, com os servidores públicos. Veja a palavra, servidor, não é um comandante público, é um servidor, está ali para servir. E depois ele ser aprovado num concurso, ter estabilidade, isso é vital, porque assim ele fica vacinado contra a pressão, né? A gente vê aí, por exemplo, depois que começaram a flexibilizar a estabilidade do funcionalismo e diz, olha, tem várias atividades que podem ser terceirizadas e tudo. Eu ouço, por exemplo, o pessoal da CEMIG, do Sindieleto, dizer assim, quando na CEMIG era 100% só servidores concursados, não acontecia nenhuma morte, né? Depois, quando começou a abrir espaço para contratar de forma privatizada, terceirizando ou quarteirizando e tudo, precarizou o trabalho, o salário é cortado, fica só 1/3 do salário, né? Aí começa a ter que trabalhar por metas, a correria, o adoecimento das pessoas e o atendimento ao público piora 1000 vezes. Então, eu aqui, como da sociedade civil, da população que precisa, a gente precisa garantir respeito aos servidores públicos ao atuar com essa reforma administrativa. O povo tem direito de ser bem atendido nas políticas públicas. Como é que vai acontecer políticas públicas se você vai tesourando e diminuindo cada vez mais os servidores públicos? Então, é uma proposta que não pode passar. É isso aí, concordo demais. Muito obrigado pelas palavras aí também, Joana. Agora vamos de música, né? Vamos ouvir Cantiga com Dorival Caymmi, que é uma música composta pelo Dorival com o Nelson Mota, compositor e jornalista que completou agora 81 anos essa semana. Nós estamos aqui como a gente não está hoje diretamente lá da Rádio Favela, né? Então, e também estamos transmitindo no YouTube. Esse tempinho que está tocando música para a nossa live não cair no YouTube, a gente pode ficar aqui batendo um pouquinho mais de papo enquanto a música rola, né? Hoje aqui no Citraeng vai acontecer um encontro
em comemoração ao Dia do Servidor, que foi dia 28, né? Então, a partir de 18 horas. Então, o servidor que estiver ouvindo ainda e não se inscreveu ainda, dá tempo, né, Cabeça? Isso aí, dá tempo. O pessoal vinha aqui, né? Tá uma chuvinha boa aí, né? Gostosa e tal. E a gente também já teve, foi ontem, né? Antes de ontem, que tivemos o filme da Rádio Favela. Isso. Foi um sucesso aqui, uma onda no ar, né? Tivemos aqui uma grande presença de filiados, de convidados também, mais de 40 pessoas estiveram aqui acompanhando o filme, né? Que foi bem legal. Sentimos falta do nosso amigo Misael aqui, né? Mas aí, agora tem dia 6, né? Isso, dia 6 nós vamos ter um simpósio sobre a reforma administrativa que vai acontecer no Hotel Dairo. E o convite para esse simpósio não é só para afiliados, não. Esse convite é para toda a população de Belo Horizonte e região metropolitana para participar. Será um simpósio muito completo sobre a reforma administrativa e que a gente verá diversas facetas dessa reforma, né? O cientista político Leonardo Avritzer vai falar sobre o impacto dela nas pesquisas. O historiador e youtuber João Carvalho vai falar como que a gente deve, como que os sindicatos devem se organizar, inclusive nas redes sociais, para pressionar contra. O Robson Barbosa, que é da assessoria jurídica do sindicato, lá do Cassel Rosarim, vai falar se a reforma é constitucional ou não. Teremos também a Regina Coeli Moreira Camargos, que é do DIEESE e secretária adjunta do Ministério de Gestão e Inovação, que ela vai falar qual é a posição do governo em relação à reforma. E, além disso, a deputada federal Duda Salabert, que é uma defensora de direitos humanos e também tem uma atuação muito marcada em defesa dos servidores, e ela também estará presente com a gente. O objetivo aí desse simpósio é começar a unir, né, os sindicatos, né, os movimentos sociais e a categoria nossa, né, fazer o nosso dever de casa para lutar contra essa reforma aí, né? Já estamos voltando aqui no ao vivo no rádio também, para continuar nosso papo aqui com o Carlos Cabeça e com o Frei Gilvander, que está aqui conversando um pouquinho com a gente sobre as lutas diárias e constantes que a gente tem que enfrentar, né? Então, a gente estava falando um pouquinho da reforma administrativa, que nós teremos um simpósio no dia 6, aqui em Belo Horizonte, no Hotel Dairo, e 6 de novembro, isso. Então, todo mundo convidado para participar. Então, será a partir das 18h30, ali na Rua Espírito Santo, né, que fica o Hotel Dairo. Teremos a presença do professor Leonardo Avritzer, do youtuber, historiador e fundador do Síndico Itamaraty, João Carvalho, do Robson Barbosa, advogado do escritório Cassel Rosarim, da Regina Coeli Moreira Camargos, que é do DIEESE e do Ministério de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, além da deputada federal Duda Salabert. Frei Gilvander, o senhor esteve falando um pouquinho aqui da reforma administrativa e há um interesse desse Congresso cada vez mais antipovo, cada vez mais contrário à população em fazer as coisas no escondido, no afogadilho, inclusive agora tentando um pensamento de uma PEC a outra para acelerar esse processo. Por que esse Congresso e por que os deputados são tão contrários à população e, em especial, aos servidores públicos? Ótima pergunta, Rodrigo. Lamentavelmente, nas eleições, né, espero que daqui para frente mude, mas o povo tem sido vítima de uma campanha eleitoral assim, eivadas, recheadas de fake news, de mentiras, né? E hoje, se a gente for observar assim, por exemplo, lá no Evangelho de Jesus Cristo, diz que pelos frutos a gente se conhece uma árvore. E hoje a gente percebe que, de fato, 70% dos deputados federais e dos estaduais e também dos senadores são de direita ou de extrema direita. E você vai ver a atuação deles, Rodrigo e Cabeça,
em última instância, a gente prestar bem atenção, eles não defendem direitos dos povos, direito do povo, e muito menos direitos da natureza. Eles defendem privilégios de uma minoria, que é a minoria enriquecida, que é a classe dominante, e os comparsas dela, né? A história está demonstrando que a esquerda política não é perfeita, mas a esquerda tem demonstrado que tem muito mais compromisso com a luta por defesa e construção de direitos populares, direitos da natureza, direitos sociais, né? Então, cabe muito bem esse rótulo, né? Congresso inimigo do povo, né? Por exemplo, outro dia chegou naquele absurdo, aprovar na calada da noite uma PEC da blindagem, uma PEC da bandidagem, né? E forçando o tempo todo aí, travando, por exemplo, para concluir lá o projeto maravilhoso do presidente Lula, que era para fazer isenção de ICMS até quem ganha R$5.000, e segurando, porque lutando para anistiar golpistas, né, que está demonstradíssimo que planejaram durante mais de 3 anos impor uma ditadura no Brasil, né, acabar com a democracia, e nós já sabemos que isso não pode acontecer porque em todo o mundo, né, os Estados Unidos semeou, fomentou a construção de ditaduras militares, civis e empresariais em 73 países. Em todos os lugares, aí aumenta a concentração de renda e poder na classe dominante, aumenta a devastação ambiental, o empobrecimento e a miséria do povo aumenta, né? Eles acabam com as políticas públicas, então tem que ter a democracia. E aí, a gente tem que repudiar, eu espero que agora vindo à tona toda essa malandragem, por exemplo, o Senado até que viu, quando teve aquele levante popular, num domingo com milhões de pessoas indo nas ruas em centenas de cidades do Brasil, até a maioria dos senadores lá por unanimidade lá falaram, vamos enterrar essa PEC da bandidagem, da blindagem aí, né? Agora eles estão até envergonhados com esse negócio de anistia. Como é que você vai anistiar golpista, né? Quem errou e cometeu crimes tem que ser julgado e comprovado, tem que se cumprir o crime. Então, assim, eu acho que a gente tem que continuar fortalecendo a luta para não deixar nem essa reforma administrativa, que é ultraliberal, é neocolonial, e também nenhum dos outros projetos antipovo, antinatureza, que eles insistem em aprovar lá no Congresso Nacional. Falou que a reforma é bomba para o povo, para o servidor, para o trabalhador. Eu nunca vi uma reforma favorecer alguma coisa. Eles já entram cortando, né? Tem reforma da Previdência, e o cara que aposentava com tantos anos demora o dobro para aposentar. Eu mesmo estou com 62 anos, cabeça, atrasou 5 anos a minha aposentadoria por causa da reforma da Previdência. Aí vai reforma administrativa. Não, o servidor que está vai perder. Vai reforma tributária. E a elite pressionando, os meios de comunicação pressionando, para pôr na cabeça do povo que é uma reforma que vai melhorar o país. Já tivemos aqui 200 reformas, todas a gente perde alguma coisinha, e algumas a gente até impede, né? Porque se tivesse passado tudo, nós estávamos aí na rua da amargura. Então é isso. Vamos ver o áudio do Goitacá? Vamos lá, né? Ô, Jane. Coloca aí o nosso bola dentro, bola fora, tá. Pode rodar aí, Jane? A Jane tá balançando a cabeça ali. Bola dentro, bola fora e às vezes bola na trave. Um pouco do cenário político com Rubens Goiatá. Você está ouvindo o programa do Citraeng, com a apresentação Alessandra Barbosa, Carlos Cabeça, Davi Landau, Joana Dark. Boa tarde, queridas e queridos escutantes da Rádio Favela, aqui é Rubens Goiatá na área com mais um Bola Dentro e Bola Fora.
no programa A Voz do Servidor do Citraeng, começando com bola dentro para o governo Lula, que colocou Guilherme Boulos na chefia da Casa Civil. Excelente escolha. Boulos é um líder, tem muito contato, tem muito diálogo com os movimentos sociais, e é um dos prováveis sucessores do Lula. Então, bola dentro, bola fora para a carnificina, para o banho de sangue que o governador do Rio, Cláudio Castro, deu no Rio, por motivos políticos, nós vamos ver agora. Foi para acabar com o crime organizado, foi para combater o crime organizado. É mesmo? Você acredita nisso, escutante? Se você acredita, você deve escutar. Deve acreditar também no Papai Noel e no Coelhinho da Páscoa. Vocês acham que depois dessa carnificina lá, o Comando Vermelho acabou? O crime organizado acabou, o tráfico acabou. Pelo amor de Deus, né, gente? Os fatos são os seguintes. O governo Lula vinha bombando, popularidade crescendo, as pesquisas mostrando que ele venceria com folga as eleições do ano que vem, contra qualquer candidato. A extrema-direita, sem discurso, sem pauta, desde que fracassou na tentativa de traidores da pátria que eles são, de boicotar o país para ver se soltava o ex-presidente da República lá, né? Então não deu certo, o Trump foi lá, conversou, todos sorrisos com Lula, e aí o que acontece? Uma das coisas que mais preocupam o brasileiro, as pesquisas mostram, é a segurança pública, é a violência. É um problema sério mesmo. E é uma área em que o Lula e a esquerda não ficam tão à vontade. Há uma pauta que a direita nada de braçada, né? Então, para botar a segurança pública na pauta de novo e para ficar acusando o Lula e o governo federal de não ajudar, foi que o Cláudio Castro fez isso, né? E fica falando, não, o Rio de Janeiro está sozinho. Aí, em abril desse ano, esse governador falou que não precisava de polícia nenhuma, a polícia do Rio dá conta sozinha. A PEC da segurança pública, que propõe, entre outras coisas, justamente essa colaboração entre governos estaduais e o governo federal, ele também não quis, né? Então, gente, ano passado, início desse ano, agora, final do ano passado e início desse ano, a direita já tentou atacar a imagem do Lula com a questão da inflação, dos alimentos. Aí não deu certo, contornou-se essa questão da inflação dos alimentos, veio a questão do INSS, aí eles, agora nós vamos detonar o Lula. Não deu certo, o governo Lula deu uma boa resposta, tirou o pessoal, devolveu o dinheiro, está devolvendo o dinheiro. Depois veio a tentativa de sabotagem, a tentativa de traição da pátria, também não deu certo. E agora eles apostam nisso, nessa questão da segurança pública. Os governadores de direita já estão todos apoiando o governador do Rio. Eles que também recusaram a PEC da segurança, né? Da segurança pública. A segurança pública dá votos, né, para a extrema-direita. E também essa conversa de ficar falando de terrorismo, de narcoterrorista, vamos tomar cuidado com isso, porque essa é a justificativa para o governo fascista do Trump intervir na América Latina. Agora, por que a extrema-direita é uma pauta na qual ela se sente à vontade, a violência? Porque, gente, historicamente, houve, sim, sinto muito falar isso, um certo desleixo da esquerda em relação à segurança pública, um certo desleixo. É um absurdo, é uma mentira ficar falando que a esquerda gosta de bandido, a esquerda protege bandido. Não, isso é mentira. Isso é mentira, isso é um absurdo. Agora, que realmente o que aconteceu é o seguinte, escutante, o discurso durante muito tempo da esquerda foi: quando se resolverem as questões sociais, quando tiver educação, quando tiver renda, quando tiver emprego, quando tiver moradia, a violência vai diminuir. Mas, gente, essas questões são importantes mesmo, renda, emprego, moradia, e é claro que tudo está ligado, mas a violência, a segurança pública é um problema em si, precisa de uma política pública específica, sabe? Então, eu falo isso não é de agora, não. Eu escrevi um artigo em 2006 falando isso. Podem procurar. 2006 eu escrevi um artigo falando isso e falando, olha, isso abre uma avenida para a extrema-direita. E foi nessa coisa aí que os Bolsonaro da vida cresceram, né? Interessante, mas é interessante que justo agora, nesse terceiro governo Lula,
o governo Lula vem dando mais atenção à questão da segurança pública, através do Ministério da Justiça, através da Polícia Federal, que vem fazendo um belo trabalho contra o crime organizado, um bom trabalho, talvez bom até demais para certos setores da direita. Entenderam, escutantes? Um bom trabalho de combater o crime organizado, talvez eficiente até demais para certos setores da direita, da extrema-direita ligada às milícias, por exemplo. Então, gente, a pergunta o comando do crime organizado está na favela ou em algumas mansões de ricaços? Onde você acha que está, escutante? Fala aí. É na favela? Adianta entrar na favela matando tudo que vê pela frente, e isso vai acabar com o crime organizado? Vocês acham que vai? Aí o governador falou, a operação foi um sucesso. Será que foi um sucesso mesmo? Apreendeu 90 fuzis. Mas, gente, 90 fuzis. Os dados da própria Secretaria de Segurança do Rio falam que lá no Complexo do Alemão o Comando Vermelho tem cerca de 2.000 fuzis. 90 fuzis não fazem nem cócegas. Né? Matou um monte de gente, um monte de inocentes, matou policiais. Tinha um policial que tinha 2 meses na PM. Você pega um cara com 2 meses, um novato sem experiência, e põe lá no açougue para tomar tiro, dar tiro e tomar tiro de bandido. E o governador ainda fala que é do lado dos policiais. Ô, policiais, acordem, tá? Agora, o que é o sucesso para a extrema-direita? Bom, ele falou que foi um sucesso, deve ter sido. Sucesso para colocar essa pauta da segurança pública na eleição para outros objetivos políticos também, essa coisa de ficar falando de terrorismo, vamos tomar cuidado com isso, né, gente? E tem muita gente, repito, tem muita gente incomodada com o combate que a Polícia Federal está fazendo. A Polícia Federal, o Ministério da Justiça estão fazendo ao crime organizado. E para esse pessoal da extrema-direita, e para esses bandidos, que são os verdadeiros bandidos, as vidas das pessoas importam nada. Tá bom? Um abraço a todas e todos e até a próxima semana. Você está ouvindo o programa do Citraeng, com a apresentação Alessandra Barbosa, Carlos Cabeça, Davi Landau, Joana Dark. É isso aí, ouvimos o Rubens Goiatá com a sua sempre precisa bola dentro, bola fora, né? Foi mais bola dentro que o Galo nessa semana, né, Cabeça? Ai, foi. O Frei é cruzeirense. Tem que ter algum defeito, né? Mas gente boa. Aqui é 3-1, então. Os cruzeirenses atleticanos para o bem do povo de Minas Gerais e de toda a natureza. Não, aí sim, né? Cruzeirense, atleticano, americano, flamenguista, todo mundo unido aí pra gente lutar por esse país aí, porque senão o bicho pega. Vamos de música, Cabeça? Daqui a pouco a gente volta aqui, que a gente quer conversar muito com o Frei Gilvander, que ele tem uma atuação muito forte nesse combate da violência policial também. Ele convive com essa realidade, está sempre circulando em vilas e favelas e acompanha isso. Daqui a pouco a gente volta para conversar um pouquinho sobre isso, mas agora a gente vai colocar uma música um pouquinho mais alegre. Como é que é aí, Cabeça? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Isso aí vai para os funcionários aí do Citraeng. O Igor está representando aqui. Glorinha, Danúbia, Adriana, todo mundo aí, tá? São bacanas demais. Deixa a vida me levar. Solta aí, Jane, deixa a vida me levar. Que beleza. Aqui no YouTube a gente continua ao vivo aqui. Não queria muito conversar aqui nesse momento sobre não, para depois a gente conversar mais sobre a questão do Rio de Janeiro, mais especificamente na hora que a gente voltar na rádio. Mas qual é o sentimento do senhor ao ver aquelas imagens? Como uma pessoa que presta uma solidariedade espiritual também, de acolhimento, como que é para o senhor ver essa situação? Rodrigo, eu fiquei consternado, profundamente comovido, estarrecido, quando comecei a receber as notícias e as imagens dessa maior chacina, maior massacre da história do Rio de Janeiro. Um absurdo.
E eu que nasci no meio dos pobres, né, nasci sem terra e sem moradia, aos 4 anos comecei a ser migrante e tudo, como ser humano, como frei, como padre, estou dedicando a minha vida há mais de 30 anos ao estar ao lado dos pobres, das periferias, das ocupações, dos sem terra, dos sem moradia, lutando por preservação ambiental, pelo respeito à dignidade humana, para a gente superar racismo estrutural, institucional, né? Superar a homofobia, para que o povo tenha os seus direitos fundamentais. Rodrigo, eu fiquei profundamente comovido, porque aquilo, inclusive eu fico indignado agora e discordo radicalmente, por exemplo, a imprensa continuar falando que aquilo foi uma mega operação, foi uma mega chacina, um mega massacre planejado, né? Porque ali, e outra coisa, primeira coisa, a gente tem que considerar, Rodrigo e Cabeça, primeiro a gente tem que ter um sentimento de empatia, se colocar no coração, no olho, na pele das pessoas que vivem nos aglomerados, né? Está lá no Complexo da Penha, ali é classe trabalhadora, né? Assim, na luta das ocupações aqui em Belo Horizonte, região metropolitana, e o povo que vai para a ocupação coletiva, lutar por terra, por moradia, é o povo que não suporta mais a pesadíssima cruz do aluguel, a humilhação que é sobreviver de favor ou sobreviver nas ruas, mas é eminentemente povo trabalhador, né? Eu já tive a oportunidade de ficar assim nas entradas das favelas ou nas entradas das ocupações, de madrugada, de 4h30 às 5h30 da manhã, de ver aquela multidão toda saindo para ir trabalhar, para movimentar a cidade, para construir a nação, para fazer funcionar as fábricas, os escritórios, os serviços, né? Aí quando vem assim gente discriminando o povo da favela, violentando o povo de periferia, eu falo, gente, a mão de obra do povo trabalhador é amada e adorada. Por que não se respeitar a dignidade deles? Então tem que respeitar a dignidade. E depois, assim, fiquei um pouco aliviado, Rodrigo e Cabeça, quando vi e comecei a receber vídeos de líderes religiosos, seja padres ou pastores, lá no meio consolando as pessoas. Do Citraeng, com a apresentação Alessandra Barbosa, Carlos Cabeça, Davi Landau, Joana Dark. Você ouviu o programa? Olá, estamos aqui retornando, né, para esse papo aqui com o Frei Gilvander, e a gente já aqui no intervalo, mas no YouTube você pode acompanhar essa conversa completa. A gente tratou um pouquinho dessa questão, dessa tragédia que aconteceu essa semana no Rio de Janeiro, né, com mais de 130 mortos em decorrência de uma operação, um massacre policial que também atingiu policiais. E, assim, eu pergunto para o senhor, como que o senhor analisa essa lógica da segurança pública baseada na morte e no medo, como tem sido implementada? Rodrigo, primeiro eu quero aqui manifestar mais uma vez assim, profunda solidariedade, um abraço fraterno e orante. Eu tenho rezado muito, orado muito, me colocando na pele das famílias que perderam seus entes queridos. Segundo, o que aconteceu lá não foi apenas uma mega operação policial. Foi uma mega chacina, um mega massacre, né, dos maiores da história, e é uma burrice sem tamanho. Aquilo ali, é óbvio que o desgovernador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, né, que ficou o tempo todo durante seu mandato deixando correr solto, ampliar o problema do tráfico, e agora, já se aproximando das eleições, faz uma chacina daquela para ganhar votos. Eu acho que é assim, está fazendo palanque em cima do sangue humano, né? Eu fiquei triste. E aí a gente tem que se colocar na pele do povo, na perspectiva do povo, para a gente entender também o que acontece. Porque o povo que vive no meio do fogo cruzado, é óbvio que o povo tem direito de clamar e dizer: nós queremos paz, queremos segurança pública,
queremos tranquilidade para sair à noite, para sair de madrugada, para não ser assaltado, para as mulheres não serem violentadas. É óbvio, a segurança pública é um direito e é um dever do Estado. E é uma causa que deve ser abraçada por todas as lideranças, sejam religiosas, políticas, econômicas do Brasil. Mas é óbvio que daquele jeito que eles fizeram ali está totalmente errado. Não é com política de repressão sozinha que vai se resolver o problema. Né? A Polícia Federal tem dado exemplo aí, sem dar nenhum tiro, prendeu mais de 100 fuzis. Então, tem que investir e priorizar o serviço de inteligência, tem que mapear onde que está sendo utilizado o dinheiro e fazer o caminho do dinheiro, asfixiar as fontes de dinheiro. Por isso é que tem que legalizar a questão das bets, essas novas formas aí, porque tudo aquilo que não é legalizado pelo Estado, fica mais difícil do Estado controlar, aí dá as brechas para acontecer lavagem de dinheiro. Então, o combate ao tráfico precisa ser feito sim, mas de forma inteligente e completa. Né? É óbvio que os maiores e os principais traficantes não estão lá. Né? Vai eles falar, tinha uma lista de dezenas aqui para serem pegos. Aposto que não pegaram nem 20 daquela lista ali. Se é para pegar, então tem que ir em mansões, tem que ir na Assembleia, diz que a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, 50% tem ligações com milícia, no Congresso Nacional, né? Tem que ir na Faria Lima, lá que é o paraíso dos bancos e da elite brasileira. Então, assim, segurança pública, sim, mas com ética. E depois, também, no Brasil, não está aprovado legalmente pena de morte, não. A polícia, e nem governador, e nem ninguém, não tem o direito de fazer justiciamento, né? De matar. A polícia é para agir de forma principalmente preventiva e, se precisar prender, prenda e leve para as barras do tribunal para ser julgado e que a pessoa tenha direito de defesa para que o devido processo aconteça. Agora, simplesmente metralhar, e os casos estão aparecendo de pessoas que foram degoladas, de muitos inocentes no meio, inclusive policiais, né? Então é lamentável. Pelo que já saiu, eu acho que o governador Cláudio Castro, ele precisa ser deposto, ele precisa sofrer impeachment pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, ele precisa ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal, porque aquilo que ele fez, fizeram a quebradeira lá em Brasília, né, os golpistas lá quebraram, e ele quebrou a dignidade humana, ele massacrou pessoas, e aposto que ali, todo mundo sabe que no comando do tráfico tem uma hierarquia também. Quando se mata um, o outro já assume o posto imediatamente. Então é ingenuidade não, é má fé, né? Aquela proposta horrorosa, essa proposta. O que aconteceu realmente não foi apenas operação policial, mas foi mega chacina, mega massacre. Uma pessoa que fala que é um sucesso uma operação que mata quem quer que for. Você vai falar que você ganhou uma guerra, que aquilo foi um sucesso? Isso é um extermínio, né? Então, pela própria palavra, um cara que fala isso deveria ser julgado no outro dia. E o povo, os meios de comunicação do Brasil, que vergonha, os caras não têm uma palavra, não precisa analisar profundamente, não, mas concordar com isso e dar corda para o cara. E isso é que é o terrível. E terrível é que o tempo passa rápido e está acabando o nosso programa. Então, nós vamos para as nossas despedidas aí. Ô, Rodrigo, e aí? Dá um boa... Só mandar um abraço aqui, agradecer o pessoal lá que está lá na rádio, que possibilitou que a gente realizasse o programa. Obrigado, Jânio, obrigado, Misael, obrigado, Ronan. E estamos aqui na próxima semana. Frei. Rodrigo e Cabeça, gratidão mais uma vez pelo convite, foi uma alegria, uma grande responsabilidade. Eu queria só recordar com uma rapidíssima frase aqui. Olha, se a gente vai ver assim, os políticos de centro, de direita e de extrema direita,
eles sempre advogam que tem que aumentar o número de penas, tem que reprimir mais, tem que endurecer as leis, e tudo é na repressão que nós vamos ter paz social. Isso a história está demonstrando que é burrice, não se consegue. É segurança pública, assim como todos os outros problemas que tem no Brasil, é problema social, e problema social é problema político, e não de polícia só, né? Se resolve ele enfrentado com políticas que ali todos os aspectos, né? O povo merece terra digna, moradia digna, direitos, saneamento, água, acesso aos bens públicos, né? E fazer serviço de inteligência para cuidar, para a gente não ficar alimentando ódio e repressão. Isso, Jesus Cristo não apoiava isso jamais, né, cabeça? Isso aí, agora vamos aí. Falou, Jane, falou, Rony, um abraço para vocês e até o próximo programa na quinta-feira que vem às 17 horas, A Voz do Servidor. Um abraço para vocês e muito obrigado.